pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa playlist envolvendo o cálculo do trabalho, dessa vez nós vamos resolver mais um problema do livro Os Alicerces da Física, volume 1. Vamos a ele. O problema é esse aqui. Ele fala que um bloco de massa M desliza uma distância L ao longo de uma prancha inclinada por um ângulo θ em relação horizontal. Notem, eu tenho aqui o bloco de massa M, ele vai deslizar em cima dessa prancha e ele vai deslizar uma distância L até aqui o final da prancha. Essa prancha ela possui inclinação θ. O problema também fala que se a aceleração da gravidade vale g, ele quer saber justamente o valor do trabalho realizado pela força peso. Eu vou reorganizar as coisas aqui, porque eu quero trabalhar mais com essa imagem. Notem, eu vou ter esse meu bloco deslizando aqui, descendo a rampa. Ele vai descer uma distância L, Então, esse aqui vai ser o deslocamento que o bloco vai sofrer. Eu também tenho aqui as forças que atuam no bloco. Eu tenho a força peso e eu tenho a força normal. Eu estou interessado justamente em calcular o trabalho realizado pela força peso. Só que dessa forma aqui, fica um pouco complicado, porque eu não consigo ver facilmente qual é o ângulo formado pela força peso e o deslocamento. Então, o que é que eu optei? Eu optei em fazer uma coisa que a gente já vem fazendo, que é o quê? Toda vez que eu trabalho com plano inclinado, no lugar de eu trabalhar com uma força peso, eu trabalho com as componentes dessa força. Eu trabalho com o Px e o Py. Essas duas componentes, elas são fáceis de ser calculadas. Por quê? Porque o ângulo que a força P forma com o Py, ele é igual ao ângulo que o plano inclinado ele possui. Então, se eu tenho um ângulo e eu tenho o valor da força P, eu consigo calcular as componentes Py e Px. Nesse caso, como eu quero o trabalho realizado pela força peso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou calcular o trabalho realizado pela componente Py mais o trabalho realizado pela componente Px. Notem que o trabalho realizado pela força resultante é igual à soma dos trabalhos de cada uma das forças que fazem parte daquela força resultante. É isso que eu tenho aqui, O meu trabalho devido à força peso vai ser igual à soma do trabalho devido às componentes da força peso. O trabalho devido ao Py ele vai ser zero. Por que ele vai ser zero? Eu já dei essa dica aqui. Eu disse que toda vez que eu tenho uma força perpendicular ao deslocamento, o trabalho devido a essa força ele é nulo. Então, como vocês podem ver aqui, o Py ele possui essa direção, E o deslocamento ocorre aqui ao longo do plano inclinado. Então, o Py e o deslocamento, ele possui aqui, um ângulo de 90 graus. Isso é suficiente para justificar o fato do trabalho devido ao Py ser zero. O Py não está influenciando no deslocamento. Porém, o Px, ele sim, ele influencia no deslocamento. Ele, inclusive, é ele que ajuda no deslocamento do bloco. Para calcular o trabalho devido ao Px, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o Px e vou multiplicar pelo deslocamento. E esse trabalho ele vai ser positivo. Por que que esse trabalho vai ser positivo? Porque a força aqui ela está ajudando no deslocamento. Eu já dei essa dica para vocês. Toda vez que a força e o deslocamento eles estiverem na mesma direção e no mesmo sentido, então o trabalho ele é positivo. Eu só preciso aqui, agora, calcular esse produto. O Px, a gente sabe que ele vai ser P vezes o seno desse ângulo. Professor, mas por que ele vai ser P vezes o seno? Lembra daquela dica que eu dei para vocês? Se eu quero calcular uma componente que está colada com o ângulo, eu uso o cosseno. Mas eu não estou calculando o Py que está colado com o ângulo. Eu estou calculando a outra componente. A outra está colada com o ângulo? Não. Então ela não vai usar o cosseno. Ela vai usar o seno. Foi isso que eu fiz aqui. Vou organizar aqui e vou colocar o L aqui junto com o P. Vai ficar P vezes L. Nesse caso, como é tudo multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. O P a gente sabe que é a massa vezes a gravidade. Então, o meu trabalho devido ao Px vai ser igual a isso aqui. Vai ser mg L vezes o seno.
Como eu vi aqui em cima, o trabalho devido ao Px, ele é igual ao trabalho devido ao peso, já que o Py não influenciou no deslocamento. Com isso, eu vou chegar à conclusão de que o trabalho devido ao peso vai ser também igual a mgl seno θ, que é a minha letra C. Bem, pessoal, eu espero que tenha ajudado. Se ajudou de alguma forma, deem joinha e se inscrevam para incentivar o canal. Valeu e até a próxima!